Rede Federal de Proteção contra Ataques Cibernéticos. Vidro que regenera. Oscilação na Lua causando inundações. Voo espacial do fundador da Amazon. E Xiaomi batendo na Apple no mercado de celulares. Chegou a hora de ficar por dentro de todas as notícias mais importantes da semana em mais uma edição do Plantão TC. A cada ano que passa, as preocupações com a segurança de informações digitais só aumentam. E para ajudar a prevenir ataques a órgãos públicos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que define a criação da Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. De acordo com o decreto, todos os órgãos da administração pública direta são obrigados a participar da rede, incluindo os ministérios e autarquias, o que facilitará o controle por parte do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, consequentemente tornando as informações mais seguras. O decreto já está em vigor, mas há um prazo para que todos os órgãos se adequem. Uma das maiores preocupações com smartphones e tablets é a possibilidade de quebrar a tela em uma queda acidental, o que muitas vezes acaba cobrando quase o preço de um novo aparelho para ser consertado. Para tentar acabar de uma vez por todas com isso, pesquisadores do Instituto Indiano para a Educação e Pesquisa em Ciências trabalham em um novo tipo de vidro capaz de se regenerar. Claro, como a tecnologia ainda está em fase inicial, ela tem suas limitações, só conseguindo recuperar vincos com 2 mm de largura ou comprimento. De qualquer forma, já é um começo, sendo esperado um material final até 10 vezes mais resistentes do que painéis usados atualmente em smartphones. Tomara que não demore muito para sair, né? Quase todo plantão vem com alguma notícia de possíveis desastres que podem acontecer nos próximos anos, e lá vem outra. Segundo a NASA, uma oscilação na órbita lunar pode causar desastres naturais na Terra nos próximos 18 anos e meio, em especial em cidades do litoral dos Estados Unidos. Como todos sabem, a Lua interfere diretamente no comportamento das marés em todo o mundo, e mudanças na sua órbita podem levar a enchentes e outros fenômenos pelo aumento do nível do mar. Somando isso ao aquecimento global e outras mudanças climáticas que o planeta tem passado, podemos ter nos próximos anos um efeito ainda maior, mudando completamente o ecossistema de cidades próximas ao mar. E saindo desse clima esquisito para uma notícia boa, a internet banda larga fixa no Brasil finalmente alcançou uma média acima dos 100 MB. Segundo o levantamento feito pela Ookla, responsável pelo popular aplicativo de medição de conexão Speedtest, a velocidade média de download no país está em exatos 100,44 megabits por segundo, enquanto a taxa de upload está um pouco mais da metade disso, 57,86 megabits por segundo. O ranking é atualizado mensalmente de acordo com os testes feitos pelos usuários da plataforma e permite ter uma ideia boa da evolução em infraestrutura das provedoras de internet do país. A internet móvel, por outro lado, segue estagnada na casa dos 32 MB desde o mês de abril, algo que só deve mudar com a chegada do 5G ou pelo menos com a popularização do 5G DSS, que ainda é muito restrito em cobertura. Comentamos semana passada sobre o futuro voo espacial de Elon Musk, que deve acontecer em uma nave da Virgin Galactic assim que os voos comerciais da empresa começarem de fato. Antes do criador da Tesla, quem resolveu dar uma voltinha de foguete foi o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que no último dia 20 voou a mais de 100 km de altura a bordo da nave New Shepard de sua empresa Blue Origin. O voo durou poucos minutos, mas foi suficiente para mostrar que tanto o foguete quanto a nave conseguem romper a linha de Kármán e voltar ao solo em forma segura, algo essencial para o futuro do turismo espacial. Além do próprio Jeff Bezos, estavam a bordo da nave o seu irmão Mark Bezos, a aviadora Wally Funk e Oliver Damon, que representou o primeiro cliente do turismo aeroespacial da Blue Origin. Esse foi o terceiro voo tripulado da New Shepard e as informações coletadas durante a viagem vão ajudar a aprimorar ainda mais a segurança para os futuros voos comerciais. E fechamos esta edição do Plantão TC com uma notícia não muito boa para os fãs da Apple. A marca dos iPhones foi passada por empresas chinesas em 2 levantamentos recentes de empresas de consultoria de mercado, mostrando que a linha iPhone 13 vai ter que entregar algo muito interessante para retomar as vendas perdidas nos primeiros 2 trimestres de 2021. O primeiro relatório foi publicado pela Canalys e diz respeito ao segundo trimestre do ano, ou seja, as vendas entre os meses de abril e junho. Nele, quem aparece em segundo lugar, ultrapassando a Apple, é a Xiaomi, com 17% de vendas contra 14% da maçã, e um crescimento meteórico de 83% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Samsung segue na liderança com 19% das vendas. Já o segundo foi da Counterpoint e considera o período entre os meses de fevereiro e maio. Nele, quem passa a Apple é a Oppo. Mas tem uma explicação. Os analistas consideram a Oppo em conjunto com duas de suas subsidiárias, a Realme e o OnePlus, e com isso a marca conseguiu uma fatia de 16% nas vendas no período, contra 15% da Apple e 14% da Xiaomi. Resultados tão próximos nas duas agências de análise de mercado mostram que as vendas nunca estiveram tão disputadas quanto neste primeiro semestre de 2021, algo que deve se acirrar ainda mais nos próximos meses. Será que a Apple dá conta de enfrentar as chinesas? É hora de dar tchau, mas não sem antes convidar a você a comentar aqui embaixo e o que achou das notícias dessa semana. Tá preocupado com as mudanças da maré ou já tá contando as moedas para comprar uma passagem no brinquedo novo do Jeff Bezos? Sua internet tem mais de 100 mega? Quem vai ficar no segundo lugar no mercado de celulares e fazer sombra na Samsung? Responde aí que eu vou ficar por aqui. Um beijo e até mais!